Segunda parte. Assuma o controle da sua vida. Em relação a esse esportista radical e vários outros, podem facilitar o entendimento sobre o nosso próprio cérebro. Quando a gente entende o cérebro de um ser humano, isso ajuda a entender o nosso também. Se conhecermos o circuito cerebral envolvido nos hábitos, isso ajuda a saber como mudar os seus hábitos. Se entendermos o circuito cerebral envolvido nos afetos, nas emoções e sentimentos, isso nos ajuda a ter uma maior inteligência cerebral. Conhecer o cérebro é incrível, não só porque realmente é uma coisa fantástica e interessante. Conhecer o cérebro é incrível porque é útil. Nos traz liberdade. Abre as portas para o autoconhecimento, para as nossas vidas mudarem, para a transformação das nossas vidas. É um conhecimento realmente precioso. Vamos só fazer um fechamento nas pesquisas sobre o cérebro Alex. Ele tem o circuito de recompensas insensível e provavelmente por isso ele busca aquela intensidade de experiências perigosas, os esportes radicais. Aquilo que para pessoas normais, para mim, para você, é bastante motivador assistir um filme, uma série, uma festa, coisas prazerosas do nosso dia a dia. O cérebro do Alex não, porque ele é insensível no circuito de recompensa. Mas em relação aos cientistas, eles encontraram mais um detalhe muito importante na leitura do cérebro do Alex, no circuito que é tipicamente associado ao medo. O cérebro do Alex simplesmente não mostrou movimento nesse circuito, tipicamente associados ao medo. Foi indetectável pela ressonância magnética funcional. Foi estatisticamente desprezível. O cérebro dele simplesmente não ativa os circuitos que correspondem à experiência de medo, como em pessoas saudáveis. E é isso que leva ele a fazer o que ele faz, a olhar para o abismo, a escalar sem proteção, sem temer pela própria vida. E isso é muito interessante. Um ser humano que não experiencia o medo como qualquer outra pessoa. E nesse momento, talvez as pessoas tenham uma pitada de inveja dessa isenção do medo que o Alex não sente. Porque eles são seres humanos verdadeiramente destemidos. Eles não temem, porque o cérebro deles não é capaz de temer. E é claro que nós sabemos como é ruim sentir o medo. Esses circuitos cerebrais associados ao medo estão diretamente relacionados à ansiedade. Pessoas que sofrem de ansiedade têm esse circuito mais ativo o tempo todo. E esse circuito
no cérebro do ansioso é mais sensível a ameaças. E também para pessoas que têm um alto grau de neuroticismo. Vemos assim que para essas pessoas de esportes radicais, elas são muito mais insensíveis nesses circuitos. Não são ansiosos, são absolutamente tranquilos, mesmo antes de arriscarem as suas vidas nos esportes. E para muitas pessoas isso é motivo de uma inveja, porque você sabe como a ansiedade é ruim, é angustiante. E toda essa história dessas experiências cerebrais, desses esportistas, pode parecer que seja uma forma de dizer como é bom não sentir medo. Como se a ausência de medo fosse algo que nós deveríamos cultivar. E caso você tenha achado isso, talvez você pense que coragem é a ausência de medo. Mas esse é um grande equívoco. Coragem não é a ausência de medo. Inclusive, a prova da morte do Alex, que usando asas a 100 km por hora, tentou passar por um cânion muito estreito e bateu e teve morte instantânea. E esse é um triste testamento sobre o medo. Por quê? Por não sentir medo, ele forçou o que havia de mais extremo e perigoso, de esportes radicais, e a cada ano que ele sobrevivia, se tornava mais destemido. E infelizmente, por não sentir medo como uma pessoa normal, acabou sacrificando a própria vida. E aqui fica a lição. Coragem não é ausência de medo. A ausência de medo é tolice. Quem não tem medo é tolo. O medo tem uma razão de existir para o nosso cérebro. É bem importante que a gente faça uma observação aqui, dizendo que entender teu cérebro facilita entender tudo na tua vida. Importante também relembrar que os hábitos repetitivos criam no circuito cerebral vícios de comportamento. É preciso o cuidado não só com a geração de emoções, como com a alimentação, especialmente açúcar e gordura, que geram ansiedade, depressão e desequilibram o sistema emocional. Todo vínculo que criamos com as distorções dos nossos hábitos, de sentimentos tóxicos, emoções inflamatórias, alimentação discutível, a pouca consciência respiratória, causam muitos conflitos internos, inclusive a sensação de isolamento, inadequação social, fobias sociais, processos emocionais, descompensação do biorritmo físico, até que o acúmulo dessas energias densificadas e repetitivas se alojem e densifiquem órgãos principais. Muitas pessoas se sentem inadequadas.
Existem pessoas que se sentem deslocadas no lugar onde elas vivem, como se fosse estranho no ninho, como se não fosse o lugar delas. E essa sensação é ligado a um traço de personalidade chamado abertura. Esse traço que nem falamos nos temas que já foram abordados. Isso está ligado na vontade de expandir os horizontes da vida, do intelecto, da visão de mundo e de si mesmo. Muitas vezes essa vontade de expandir é prejudicada por pessoas que colocam negatividades nesses projetos que possam parecer mais ousados na individualidade, envolvendo sentimentos como é difícil, é ousado, é complicado, romper com o sistema é complicado. E nesse contexto é muito importante entender claramente com quem nós contamos, quem são as pessoas que apoiam, que acreditam, que nutrem esses objetivos mais ousados de quebra de padrões, de quebra de limites, de espaço físico e internamente do emocional e até dos padrões mentais restritivos. Muitas vezes, para fazer uma mudança, é preciso alavancar com pessoas afins. E com certeza, esse tipo de mudança ou qualquer outra mudança não é fácil. Mas o mais importante é persistir, não desistir dos seus sonhos. Neste período é comum o descontentamento, a infelicidade, porque vem de uma ousadia, de uma persistência que em princípio não pode falhar. Existe uma cobrança, muitas vezes frustrações, muitas vezes medos, mas muitas vezes existe embutido nessa mudança uma sensação de vazio. Ainda não chegou ao lugar da pessoa, mas serve como um trampolim de amadurecimento e de confiança das suas próprias capacidades. E muitas vezes nessa readaptação de sonhos, de ousadia, de necessidades, o medo aparece, especialmente porque nunca vai faltar alguém que ache negativo revisar ou renovar as mudanças. Como um salto inicial foi dado positivamente e como se o ego da pessoa começasse a aparecer querendo sempre mais e mais. Mas nem sempre é isso. Existe uma conexão de ancestralidade, de alma, de necessidades nas pessoas de ir atrás de sonhos mais profundos, das suas metas maiores ou das suas metas reais. A maior perda aqui seria a passividade ou a acomodação. E essa reavaliação da mudança, que pode sofrer com medo, que pode apavorar, não pode se tornar um empecilho permanente. Essa caminhada não é fácil. Ela indica um espelhamento de alma, a vontade da integridade da alma. Não desistir da busca dos anseios mais profundos em função de medos ou acomodação. Nesse momento, pode parecer que a situação conquistada passe a ser muito confortável e a acomodação possa ser uma força muito grande de desafio. Esse galgar
de posicionamentos, ele é gradual, ele não é imediato. Não é possível pular etapas sob a perda do amadurecimento e de uma visão geral do que exatamente é essa vontade de aprofundamento de metas e de escolhas mais claras. Essa é uma situação muito incrível, muito importante. Quando nós entendemos os desafios que nós passamos, nós entendemos quando alguém mostra os próprios desafios. E esse compartilhamento e essa parceria dos medos e da necessidade das metas é que faz o crescimento individual e o amadurecimento.